já assistiu aquele filme Priscila, Rainha do Deserto? Tem a frente, não. É um mês da mulher LGBT, faz todo sentido. Ai, não. Fala galerinha, eu sou a Mai. Foi mal, gente. Respira, 3, 2, 1. Era pra falar mais Gravando. Fala galerinha, eu sou a Maca, mais um episódio do Mai Bootcast. Esse é o Paulinho, essa é a Mai, esse é o Alexandre. Esse nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades. O que foi que a galerinha perguntou aí dos mitos e verdades pra gente responder aí? Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, chama a galera pra seguir aí, curte o vídeo, porque depois você esquece. Vamos lá. Deixa salvo. Qual é? Vamos lá. A primeira pergunta de mito. É preciso fazer só aeróbio para emagrecer ou fazer o aeróbio é melhor para emagrecer do que fazer musculação? Tem gente que acha que só vai emagrecer se fizer exercícios aeróbicos. Esteiras, corridas, bicicletas e afins. Vai lá, Paulinho, puxa aí. Não, tem que fazer os dois. Musculação emagrece, aeróbio emagrece, mas o que emagrece mesmo são o déficit calórico, né? Esses exercícios que a gente faz não é para emagrecer, é para aumentar o gasto calórico, para você ter um déficit calórico maior, para você aí sim ter a questão do emagrecimento. Né? Então, correr emagrece mais do que andar? Não. Pular a corda emagrece mais do que um agachamento? Não, não é isso. Os dois têm a função de aumentar o gasto calórico, né? Então, os dois eles conseguem fazer a mesma função de emagrecimento. Vou falar um pouquinho aqui sobre vias energéticas. Basicamente sobre as duas. De musculação, que é a ATP-CP, só para vocês entenderem melhor essa questão. Existem vias energéticas predominantes em cada estímulo. Por exemplo, na musculação, treino de força, a via predominante, que a gente chama de ATP-CP, é uma via metabólica predominante energética, que te dá energia para fazer aquele determinado exercício. E a via dos lipídios, dos exercícios contínuos, é a via da fosforilação oxidativa. Então, são vias diferentes que trabalham a musculação, ATP-CP, e a via do lipídio, né, dos lipídios é a fosforilação oxidativa. Então, são vias diferentes e estímulos de fibras diferentes, e os trabalhos são diferentes também. Então, na musculação, você está aumentando o tamanho do seu músculo, né? Você está com diversos estímulos diante de um treino de força. Eu conserto. E quando você está fazendo os exercícios aeróbicos, você está mais na via lipídica, entendeu? Na queima de gordura. As duas se complementam. Quem tem um metabolismo mais... como é que a gente poderia chamar? Mais... Acelerado não é a palavra que eu quero, parece com o que vocês falaram do corpo inteligente. Eu não estou achando a palavra certa aqui. Mas enfim, os exercícios se complementam, tanto de força quanto os cardiovasculares. E eu diria assim, que a via dos lipídios, ela é a cerejinha do bolo, tem que ter também, porque quando você tem um cardiorrespiratório bom no seu corpo, você tem maior queima de gordura, você dura mais nos seus treinos de força, você deixa o seu corpo mais eficiente, acho que é essa a palavra, deixa o corpo mais eficiente, você trabalha melhor a composição corporal entre músculos e gorduras, esse balanço aí. Um caminha sem o outro. São complementares, mas, por exemplo, num treino de força você tem ganhos cardiorrespiratórios também, certo? E no treino, só que o treino de força substitui, entre aspas, um treino de cardiorrespiratório, mas um treino de cardiorrespiratório não substitui de forma suficiente um treino de força. O que mais, professores? Não, acho que é interessante a gente conceituar, até porque eu já ouvi muita gente falando com relação a isso, e até alguns alunos têm um pouco de
de um entendimento distorcido dessa questão. A gente está falando com relação ao emagrecimento, é redução do percentual de gordura, Não perda de tá? Não perda de peso, porque existe uma diferença entre você reduzir peso e você reduzir gordura. Reduzir peso, você reduzir peso de balança. Você subir a balança está mais leve, você diminuiu o seu peso lá. Você diminuir gordura, não necessariamente você vai reduzir o seu peso, beleza? Então a gente fala em emagrecer, a gente está falando não necessariamente de redução de peso, tá? Está falando de redução de gordura, só para conceituar, porque a galera meio que faz uma confusão aí, porque muita gente chega aqui e fala, qual é o seu objetivo? Eu quero perder peso, porque eu quero emagrecer. Falo, não, você quer perder peso ou você quer perder gordura? Você quer emagrecer, tá? Então assim, só para conceituar um pouco isso, que existe uma diferença. Perder peso é ideal para quem tem obesidade mórbida. Qualquer coisa que ele for perder ali de peso, não interessa se é massa muscular, se é massa gorda, não interessa o que for, para ele vai ser saudável, vai ser benéfico. Mas no nosso conceito você tem que perder gordura, independente do peso que você esteja. Sacou? Então só para dar uma conceituada melhor aí, que a gente está falando de emagrecimento, não sei o que, e de porque o aeróbico vai emagrecer mais, que a musculação vai emagrecer mais, como é que vai funcionar? Tenta colocar isso na cabeça, que quando a gente está tratando de emagrecimento, a gente está tratando de redução de gordura, beleza? Não do peso propriamente dito, necessariamente, beleza? Então, são complementares, são trabalhos diferentes e eles se complementam e auxiliam na composição corporal. Beleza? Mais alguma coisa a pontuar, né, com relação a isso? De tipo, você tem que fazer os dois para se complementar, mas aí a galera fica perguntando, eu faço antes ou depois do treino de musculação, né? Antes do treino. Tipo assim, você pode fazer um leve cardio, um aeróbico depois da musculação, só para dar aquele cooldown, entendeu? Que ele é até bom para poder tirar, para retardar essa dor tardia que a musculação acaba gerando, mas não com alta intensidade um tempo muito prolongado, porque a musculação ele precisa de um tempo de recuperação para gerar a síntese proteica, e se você colocar um estímulo ainda maior, ele perde todo aquele trabalho que ele ia iniciar para crescer o músculo, para fazer a síntese proteica, para poder focar nesse cardio, entendeu? Então, se puder separar, fazer em horários diferentes, é a melhor opção. É o chamado treinamento concorrente, né? De você fazer na mesma hora, por exemplo, você faz a musculação e daí depois você já engatar num cardio de 1 hora. Você está estimulando as vias da hipertrofia. Vamos obter o máximo de resultado nas vias da hipertrofia. Se você for fazer um treino depois de cardio, né, para complementar o seu treino de musculação, faça numa baixa intensidade. É isso que é mais baixa intensidade e pouco tempo de duração, para não entrar, não concorrer tanto assim na via da hipertrofia e ficar mais tranquilo, você ter todos os gastos, todos os ganhos musculares que você poderia do seu treino de musculação. E daí também tem, por exemplo, o ideal é que seja feito depois, né, Marco? O ideal é que você faça em horários diferentes, mas se você só tem aquele horário, não tem problema, prioriza sempre o treino de musculação, sempre o treino, o que você quer melhorar, você tá ali para fazer sua musculação, então faça sua musculação primeiro, com o gás que sobrar depois, engata um cardio ali de 20 a 30 minutos em baixa intensidade, bota uma carga maior e mantém uma aceleração mais tranquila, nada de sair fazendo HIIT, fazendo coisas mais intensas, porque daí a gente vai preservar todos os ganhos que poderia do seu treino de musculação. Mas o ideal é que fosse feito mesmo em horários diferentes. Mais alguma colocação, alguma observação, Paulo? Marca? Mai? Não? Bora. Não. Próximo. O nosso segundo suplemento alimentar é bomba. Paulinho, você que entende mais desse mundo de suplementação, o que tu acha? Bomba que eu conheço é só aquela de Hiroshima, né? Eu conheço outros anabolizantes. Tipos. Esteroides anabolizantes, ergogênicos. Bomba só aquelas que de uso militar. Então, suplemento não é bomba, nunca foi bomba. E o pessoal confunde muito. Até porque a gente está tratando de
de outra área, né? Nutrição. A gente só está jogando um adendo aqui, mas esse assunto é mais chegado ao pessoal da nutrição. Só que, como a gente está entre mitos e verdades, a pergunta veio, vamos responder. Suplemento não é bomba. Só que as pessoas confundem muito que para ter um ganho ou para emagrecer a gente tem que fazer uso de suplemento. Galera, é o seguinte, suplemento, o nome já diz, é suplementar alguma coisa que está faltando em você. Você tem uma alimentação boa, tem os macros, os micros, todos ali, não precisa suplementar, entendeu? Então essa questão aí, ela vai afundar com o nutricionista, só que suplemento não é bomba. Tomem cuidado aí com o que andam dizendo por aí. Suplemento é proteína. Então, a proteína ela pode vir do peixe, do frango, da carne. Por exemplo, tem vários tipos de suplementos, né? Eu estou citando aqui, eu quis dizer, na verdade, o whey protein, que é o mais comum. Isso aqui é bomba. É proteína. Então, você pode obter, por exemplo, de vários alimentos, como o Paulo falou, as proteínas de carne, de peixe, de frango e ovo, etc. O que acontece com o whey protein, por exemplo, que é o mais comum, mais utilizado, campeão aí de utilização nas academias, é que ele é prático. Então, ele é prático. Você tem uma rotina corrida, faz um shake de whey, coloca uma água, toma e pronto, já faz seu treino. Toma no pós-treino. Eu vejo mais como uma questão de praticidade e é uma pena que tem essa desinformação, né, de pessoas que acham que é bomba, não tem nada a ver, é um excelente suplemento, inclusive, mas é lógico que tem que ter acompanhamento, orientação profissional, porque também não é para todo mundo. Então... Certo? Certíssimo. Então vamos lá para uma perguntinha que veio do Instagram. Pergunta do Vinícius. É verdade ou mito que treinar em jejum potencializa a queima de gordura? Vamos lá? E aí? A gente até começou a comentar isso no último podcast, né? Falando da questão do jejum, tempo de jejum, né? De restrição de calóricos, de energia. Então, qual é a sua opinião? A de vocês? Não, eu continuo na mesma questão de que isso aí seria um debate muito mais salutar com o nutricionista. Para justamente que a questão que ficou foi 6 horas já é jejum, 8 horas já é considerado jejum. Eu tenho uma visão totalmente diferente com relação a isso, então acho que seria muito mais salutar, muito mais explicativo, tanto essa questão da suplementação e tudo mais, a gente chamar um nutricionista e fazer todo um conteúdo com o nutricionista, que, no meu ponto de vista, ele que vai ter uma posição mais assertiva com relação a isso. Porque aí vai ficar muito no achismo do que... Então, estou falando da minha opinião. Eu acredito que com o nutricionista aqui a gente conseguiria ter um direcionamento maior e melhor com relação a isso. Tem a questão do aeróbio em jejum, né? Às vezes as pessoas confundem as coisas, mas não sei se é por causa disso que ele perguntou, mas o aeróbio em jejum, ele parte do pressuposto que são estímulos diferentes, não que ele seja melhor do que qualquer um outro, mas são estímulos diferentes para entrar numa zona de queima de gordura mais rápido, digamos assim. Então, você se alimentou na noite anterior, segundo o nutricionista, o recente, o Luiz Paulo, que eu me consultei, ele falou que pode ser considerado até 16 horas, um jejum. 16 horas da noite da última refeição até o dia... Até o treino. Até a hora do seu refeição, treino. Né? 16 horas, que seria considerado um jejum. E daí, o que acontece? No cardio em jejum, ele pressupõe que você essas 16 horas sem se alimentar, e daí você vai fazer o seu exercício, vai ter pouquíssima glicose circulante. Então, em tese, você entraria mais rápido numa zona de queima de gordura. Mais rápido do que, por exemplo, um exercício contínuo alimentado, que demoraria acima de 30 minutos, até 60 minutos para você entrar na zona de queima de gordura.
no cardio em jejum, no exercício feito em jejum, você entraria mais rápido nisso aí, porque não tem tanta glicose circulando. Então é esse... Não, então, é isso que foi a questão que a gente debateu no último. Por quê? Então, assim, se a pessoa come 10 horas da noite e treina 6 horas da manhã, ela não está em 16 horas. Ela está treinando com restrição energética, e não em jejum propriamente dito. Sim. Então, assim, corri de manhã no parque, fiz meu aeróbico em jejum, só que comeu meia-noite. Entendeu? Essa colocação, por isso que eu falei, que é interessante a gente ter o nutricionista para poder Porque ficar... são várias ideias, né? Que o corpo consegue pegar o estoque de energia mais rápido para fazer uma queima de gordura melhor. Então, são inúmeros aí, até artigos que falam sobre cada um. A questão é o seguinte, tem gente que faz, vê que dá certo, continua. Tem que ver o que se adapta melhor à sua realidade. Se isso deu certo para você, mantém. Mas não que isso seja uma regra para todos os indivíduos, entendeu? A galera quer dar os jeitinhos, né? O jeito mais prático de fazer isso é entrar no déficit calórico, gente, e usar mais gordura como fonte de energia. É você comer de forma equilibrada, menos do que você gasta. Gastar mais, queimar mais gordura, e daí usa a gordura como fonte de energia, emagrece. E aí, Maquinha? De forma mais garantida. Eu não tenho muito conhecimento nessa área de nutrição esportiva. Eu ainda tenho muito que aprender, então eu não tenho muito o que comentar. Se eu for falar, eu vou falar alguma besteira em rede nacional. Então bora pra próxima. Então, Máquina. na próxima, mulher, se treinar superiores, vai ficar musculosa? Gente, direto a galera chega aí, gente, eu não quero fazer elevação lateral porque eu não quero ficar com os ombros muito grandes, eu vou ficar parecendo o Paulinho. Mas, velho, é muito difícil chegar no nível do Paulinho, velho. Quase, não no meu nível, mas é quase impossível, né? Chegar a um nível muito mulher, chegar no nível Fala assim, muito aumenta alto, o peso, sem mas eu não quero ficar com trapézio assim gigante, Tomar velho. suplemento. sem tomar suplemento. Suplementos. Até tomando anabolizantes, é muito difícil conseguir. Tem que ter um trabalho muito focado, muito específico para poder conseguir chegar àquele nível. Não é qualquer um que chega. Características diferentes entre homens e mulheres. Vamos lá. Homens, andrógeno. Mulheres, dinoide. A gente não tem hormônios suficientes para Eu isso. ia entrar nesse fato aqui que eu até anotei só para tentar pegar pelo menos a numeração. Testosterona em homem, os níveis de testosterona em homem variam de 300 a 1000 nanogramas por decilitro de sangue. Ou seja, um exame de hemograma de uma pessoa normal de 40 e poucos anos a 50, não estou falando idade não, estou falando 40 para cima, de 30 a 40 gira em torno de 600 nanogramas a 600 a 900, digamos aí. Passou disso, já é uma superdosagem, ele já deve estar utilizando algo para elevar esse nível de testosterona dele. E abaixo disso, o homem que eu estou falando, ele precisa ter uma reposição. A mulher, ela produz aí, cara, não chega nem a 200, muito menos que isso, sabe? É muito menos que isso. Então, para ela poder chegar nesse nível que vocês acham que mulher treinando superior chega, ela tem que produzir testosterona igual ao homem. Ou seja, ela tem que jogar testosterona para o corpo dela. Então, gente, não chega em níveis suprafisiológicos as mulheres, com excesso de ganhos musculares, assim, do jeito que vocês pensam. Não se comparem com as atletas de fisiculturismo, porque ali é outro planeta, é outro mundo. São atletas, alto rendimento. Então, mulheres, a gente tem as características, a gente tem menos massa muscular do que os homens, a gente tem mais gordura corporal. Os homens, eles têm a gordura mais concentrada na barriga e as mulheres mais nos quadris, que são as características de cada sexo. Até a fase da adolescência, da puberdade, aí a gente cresce, né, basicamente iguais em níveis hormonais. Quando chega na fase da adolescência, aí se destaca. Aí o homem passa a produzir a testosterona e a mulher o estrogênio.
Então, o estrogênio, ele traz as nossas características femininas, por exemplo, crescimento nos seios, aí o quadril vai alargando, e a gente não tem testosterona em níveis assim... Não chega nem a 60, não pra falar a verdade, é de 12 a 60. O homem produz de muito baixo, 300 a 1000. Baixo. Aí você tem também as questões fisiológicas, né? As questões genéticas de cada pessoa. Ah, você tem tendência. Gente, mas eu vou perguntar aqui para os professores, porque na minha experiência, com anos de educação física, eu nunca vi uma mulher assim com níveis muito fora do padrão da curva. Natural? Natural. Natural. Principalmente as que falam, eu ganho massa muscular muito rápido nos braços. Nossa, eu fico braçuda, eu fico muito musculosa. Gente, eu nunca vi isso acontecer presencialmente, assim. Pode até ter, né? Mas eu nunca vi isso acontecer. E para isso acontecer, a mulher teria que ter uma baixa de produção de hormônio de estrogênio. Isso pode ser possível, sim. A mulher pode ser um ponto fora da curva e produzir mais testosterona, pode também. Isso pode acontecer, mas é muito difícil, tá? Então, as atletas, elas usam recursos ergogênicos, elas competem, elas treinam igual uns monstros, igual uns cavalos de força que elas fazem. Justamente pelo aumento da testosterona. Então, tem o GH também, que influencia. Mas, enfim, não temos essa vantagem. Os homens têm a testosterona e a gente tem muito pouco. Então, não fiquem fazendo essa comparação. É como se a gente estivesse comparando uma pessoa que corre de kart com uma pessoa que corre de Fórmula 1. Não tem comparação, entendeu? São atletas, é outro nível. Mulheres normais, rala que você vai ficar gostosa, vai ficar bonita, vai endurecer a bunda, mas... super musculosa não tem como. Que nem no primeiro dia de escolinha, o garotinho falando, não vou treinar muito não para não jogar igual o Pelé. Não vou treinar muito não, que eu não quero jogar igual o Neymar não. Aí vai ser realmente... Tenho tendência a ser igual o Neymar. Fogo. Manda aí, Maquinha. E a próxima é... Não posso agachar porque tenho um problema de joelho e hérnia de disco. E agachar mais do que 90 graus dá problema no joelho? Alguém já viu uma criança agachar só até 90 graus? Não. Alguém aqui Você vai... caga em pé? Pode ir falar. Pronto, aí. Você caga em pé? Não. Então pronto. Agachamento Lógico faz que- parte da vida. O agachamento é um movimento natural. Lógico que se a pessoa chega aqui, eu tenho condropatia, tenho condromalácia, a gente vai tomar todo o cuidado, vai agachar, tá? Mas vai tomar todo o cuidado para não piorar o caso que você já tem, a sua situação. Entendeu? Então assim, a gente vai buscar formas de você continuar com o seu movimento natural o mais limpo possível e o mais funcional possível para você. Porque justamente você levanta da cama, você senta na cadeira, você senta para usar o banheiro, então você tem que agachar, é um movimento natural. Lógico que, eu tenho condropatia grau 3, consigo agachar tanto, a gente vai adaptar os exercícios para você vai continuar agachando, não necessariamente você vai agachar com sobrecarga, que já foi muito que eu já ouvi. O médico falou que eu não posso agachar porque eu tô com condropatia, tô com condromalácia, não sei o que, parará. Eu falei, mas você não vai ao banheiro? Você tem que agachar. Mas aqui eu vou fazer com peso. Eu falei, em momento algum, eu falei que você vai agachar com peso. Então, assim, a gente vai adaptar os exercícios, vai adaptar o movimento para você ter maior funcionalidade daquele movimento. Foi o que a gente falou do corpo inteligente. Tá? Então, assim, vai buscar a maior funcionalidade para o seu agachamento, não necessariamente com peso. Peso Para corporal. você. Sim, com o peso que eu digo já, carga né? externa, né? Para poder melhorar a sua funcionalidade. A mesma coisa da questão da hérnia. Se você tem uma hérnia, por exemplo, uma hérnia cervical, é lógico que a gente não vai botar uma sobrecarga na sua cervical, o que vai comprimir e vai te trazer problema. Se você tem uma hérnia na lombar, a gente vai buscar meios de adaptar o exercício para você agachar com mais facilidade, mais naturalmente, sem fortalecer, sem comprimir a sua região lombar. Então tudo isso é colocado, mas você tem que agachar, professor, eu não posso saltar porque eu tenho não sei o que. Cara, tem que saltar. A gente vai adaptar, vai preparar o seu corpo para chegar nessa função.
Você não vai fazer a revelia de qualquer jeito sem acompanhamento. A gente vai fazer todo um trabalho para você fazer, porque a explosão é um movimento natural, é uma força natural. Então tudo isso tem que ser colocado em prática dentro da sala para você ter essa funcionalidade do corpo melhor. Paulinho, Maca, vai. Muitos alunos acabam chegando aqui, aí a gente pede fazer o agachamento e elas acabam jogando o joelho para dentro. Isso acaba prejudicando ainda mais quem está em condropatia, condromalácia. Então a gente vai trabalhando adaptativos, vai colocando um mini band para ela forçar, ter essa consciência corporal, voltando aquela história do corpo inteligente, para ela fazer essa rotação externa, para justamente quando a gente joga para fora, os nossos ligamentos, eles ficam muito mais estabilizados. E a gente vai trabalhando isso, trabalhando o alongamento de adutores para não fazer força para entrar. E aí você vai conseguindo realizar um agachamento mais bonitinho, conseguindo descer mais amplitude sem que você sinta dor. E aí sim, a gente vai colocando um pezinho. Tá de boa? Vamos adicionar uma carga. E a gente vai, assim, a gente vai melhorando cada vez. E tem estudos não, né? Alguns falam que essa função do agachamento jogando o joelho para dentro é porque não tem o fortalecimento ideal do glúteo médio. Você vê, vem uma coisa lá de cima, né? O fortalecimento do glúteo médio, você não consegue sustentar a base do seu corpo e aí você vai fazer força para fechar o joelho para subir, entendeu? Isso daí você pode ver por isso que tem vários espelhos. Tá agachando, tem a gente, lógico, mas tem vários espelhos. Tá agachando, se olha. Também presta atenção um pouco no seu corpo, como ele está reagindo quando você faz algum movimento, né? Lógico que se a gente vê uma ocasião dessa, o seu joelho está entrando, a gente vai falar, a gente vai sempre orientar, mas também tenta sempre observar aí como é que seu corpo está reagindo a cada movimento. Isso é interessante até para você. Acabou que passei para o outro e seguindo a pergunta aí, com relação à amplitude, né? Que as pessoas, só pode agachar até 90 graus, não sei o que, parará. Cara, amplitude máxima. Lógico que a gente vai treinar a mesma coisa, vai trabalhar, porque às vezes as pessoas não conseguem ter uma amplitude máxima por encurtamento muscular, de outras coisas e tudo mais. Então tudo isso a gente vai treinando para você buscar sempre o máximo de amplitude. Fator mobilidade. Entendeu? Exatamente. Para não parar no 90 graus. Não existe essa de parar em 90 graus. Você tem que trabalhar com amplitude máxima. Beleza? Lógico, com segurança, com a carga adaptada, com a carga ideal, toda a base formada para você poder ter um bom agachamento, um bom movimento natural. A amplitude máxima da articulação. A nossa articulação, ela faz esse movimento profundo, completo. E a gente vai perdendo isso, igual o professor falou, por falta de mobilidade, principalmente tornozelo, falta de alongamento. E o que o professor Paulo também falou da fraqueza do glúteo médio. Historicamente, assim, a maioria das pessoas tem esse músculo enfraquecido. O glúteo médio é mais na lateral aqui. E ele se ativa principalmente com exercício de abdução, ou seja, de rotação do joelho externo, de rotação externa, que é o que a Maca falou. Colocando uma mini band no seu joelho, você consegue uma ativação muito maior do glúteo médio, porque o seu joelho já está fazendo a rotação na hora que está fazendo agachamento. Uma das artimanhas que a gente usa aqui no estúdio para potencializar esse trabalho de glúteo médio, que é uma deficiência da maioria das pessoas, é usar as mini bands na hora que a gente está fazendo os agachamentos e vários outros exercícios que a gente faz com ela aqui no joelho ou até mesmo no tornozelo. E outra coisa que eu ia falar também é que a anatomia do corpo feminino, ela favorece a gente ter um maior desgaste, porque é o geno valgo, ou seja, esse joelhinho para dentro. Então, para a mulher é muito comum a gente ter condropatias em algum grau. Quando a mulher chega aqui e fala, tenho condromalácia, você nem fica surpreso, porque 80% da população feminina vai ter. A de quem não teve, vai ter, gente. Aquela dorzinha que você sente aquele estalinho que você sente quando desce de escada, isso aí eu também tenho, mas o que a gente tem que fazer? Fortalecer. Aí, mesmo que você tenha que agachar, fazer afundo, fazer avanço, fazer agachamento, porque fortalecendo a musculatura das suas pernas, você está protegendo seu joelho. Fortalecendo o seu glúteo médio, você está protegendo seu joelho. Então, é uma função muito mais completa. Os agachamentos têm essa função extremamente completa e
eu diria até que eles são insubstituíveis e são extremamente necessários num treino para fortalecimento global, principalmente dessas paradinhas que a gente tem, são as condropatias aqui no joelho, para a gente ter qualidade de vida, para a gente não se lesionar, para o nosso corpo ficar inteligente e esteticamente bonito também, né? Lógico que a gente está buscando isso, mas o agachamento ele é essencial. Mais para uma todos. colocação? Partiu, próxima. Então, a próxima é: tenho que ficar no mínimo 1h30 na academia? Tem isso. Depende. Se Se você você for for tomar professor. banho, se você for tomar banho, se você for professor, aí você tem que ficar. Fora isso, o nosso treino mesmo é de 50 minutos, a intensidade de 50 minutos, que pode... Tem lugares aí que essa intensidade que a gente faz em 50 minutos dura 2 horas de treino em alguns lugares, algumas pessoas. E a gente bota em 50, pode ser em 30, pode ser em 20, né? Então a intensidade o tempo que você tem que ficar é de acordo com a intensidade que você quer trabalhar. Tem gente que trabalha mais tempo, sim, ele está trabalhando outra coisa, é um volume de treino maior, ele tem outra visão do treinamento que ele quer fazer, porque ele precisa daquele treinamento diferenciado, né? Agora estamos aqui falando de pessoas que não são atletas, que são pessoas normais, pessoas que têm no seu dia a dia a atividade física como uma questão, lógico, de estética, lógico, de saúde, lógico, de mental, né, para melhorar essas situações. Então, 50 minutos, 40, 30, 20, depende. Qual seria o tempo ideal, Paulinho, de tempo de permanência para você fazer uma atividade física? Cara, depende da intensidade. Eu consigo tempo fazer que ele um tem treino. disponível. Eu consigo fazer um treino intenso em 15 minutos, 10 minutos, depende da necessidade do meu cliente, da necessidade do meu aluno. Eu só tenho 10 minutos para treinar. Certeza? Olha, Então tá bom. Exatamente. Então, o tempo que você tem que ficar dentro da academia é o tempo que você tem disponibilidade para se doar àquela atividade que você está fazendo. Então, sim, como o Paulinho falou, 5, 10, 15, 20, 25, meia hora, 1 hora, 2 horas, é o tempo que você tem disponível para você doar. Tendo um profissional gabaritado, com bom conhecimento técnico, você vai ter resultado dependente do tempo que você for ficar. Beleza? Mais uma colocação? Então, acabaram aqui as perguntas. Não, Alguém tem mais alguma Tem pergunta? mais. Tem a da criança. Crianças não podem treinar. E grávidas não podem treinar e tem que pegar leve. Então vamos por partes. Vamos falar primeiro das crianças. Criança pode treinar, Paulo? Pô, deve. O que você certeza. acha? Assim, eu Com acho A que partir de certeza. quantos anos? a partir da idade de quando ele estiver treinando coordenação, andando. Só que é diferente o treinamento, entendeu? O treinamento não é esse treinamento É o aqui. bebê Ele não pegando o bebê não vai vir pra cá fazer uma bicicleta. Fazer O um bebê vai arranque, fazer uma Não remada. é, pro não pai. é. vai Só pegar que- a mamadeira. Hoje em dia existem muitos adultos que não têm uma coordenação motora boa, que não têm um equilíbrio corporal bom, devido a não ter um treinamento na infância. Ou que não gostam de se exercitar porque também não tiveram essa Isso. experiência quando criança. Por isso que lá nos Estados Unidos ou em outros países você vê os meninos desde pequeno introduzidos na vida de atividade física justamente por isso. O nosso corpo ele tem que estar em treinamento, ele tem que treinar, a gente A tem base. que treinar. A nossa base é A um base. treino É um que movimento. é um movimento, a gente se movimenta, a gente anda, a gente pula, a gente salta. Então, assim, ela consegue treinar a partir do 1 ano de idade. Natação de Antes. bebê, por que não? Eu já dei aula, você tá antes. Entendeu? Então não tem dessa, ele já tá Não treinando na pra ser campeão, ele barriga. tá treinando pra sobrevivência. Sobrevivência. Vocês. enfim. Mas em cada etapa da Sim, vida diferente. vai ser É, um um treinamento que treinamento vai adicionando Isso. pequenos Isso. estímulos, pequenas variáveis Crianças, de acordo. por Cara, deixa eu só abrir exemplo. um parênteses aqui bem ligeiro, saindo, assim, não saindo do que a gente está fazendo. O meu trabalho de conclusão de curso, da parte escolar, eu fiz um trabalho sobre psicomotricidade. Eu também, minha monografia foi O meu foi sobre psicomotricidade. psicomotricidade. Eu fiz uma comparação com alunos de quinta e de oitava série, né, do sexto e nono ano. A forma psicomotora, a forma de habilidade que eles tinham entrando na quinta série,
que eles só fazem as brincadeiras lúdicas lá, tudo mais. E na 8ª série, né, no 9º ano, eles já têm a vivência do esporte, né? Vôlei, futsal, basquete, enfim. Eu fiz uma escola lá no Lago Norte. E fiz a comparação da experiência motora. Os alunos da 8ª série tinham uma vivência motora muito maior por conta do contato com aqueles esportes e tudo mais, até o avanço de idade. Porém, tinham alguns alunos da 5ª série que apresentaram um desempenho motor maior que alguns alunos da 8ª série. E aí, quando você ia fazer uma pesquisa mais aprofundada, eram alunos que estudavam de bolsa e moravam em regiões periféricas, não moravam no Lago Norte. E tinham mais vivência de brincadeiras de rua. Então, assim, os meninos que tinham mais essa vivência de brincadeiras de rua, que está mais em movimento, diferente de você pegar e comparar com hoje, que os meninos vivem celular, computador, televisão, a vivência motora deles é muito maior. Então, assim, existe uma grande possibilidade de começar a ter gerações para frente de jovens e adultos com debilidade motora por conta dessa vivência só de celular e de isso aqui, de não ter essa vivência de rua, ou de brincar, ou de fazer tarefas com o corpo, de movimentar. Então não é só uma brincadeira, né? Não é só brincar, né? É uma questão diferente. Brincar é coisa séria. Brincar é coisa séria. E pra você ver, eu fiz a minha monografia sobre psicomotricidade também, justamente onde o Samuel estuda, que é o filho do Alexandre, no Paraíso Infantil. Eu fiz a minha monografia porque eu comecei a dar aula lá para eles. E aí eu consegui, falei, não, eu mudei meu tema. Foi pra psicomotricidade. E como é que foi lá? Cara, você vê a mesma coisa, você vê que muitas pessoas, muitas crianças, só que eu analisei outras coisas também. É porque tem um lugar, eu comecei a dar aula de educação física para eles, era uma recreação, mas eu comecei a introduzir a educação física. Então eu comecei vendo de uma forma e terminei vendo de outra, só que lá eu analisei outras coisas ainda. Alguns pais que eram introduzidos na questão tanto de brincadeira ou atividade físicas, as crianças eram um pouco melhor do que crianças que, justamente, os pais eram obesos, pais ausentes, pais que não se interessam muito nessa vida de se movimentar, de ter um cuidado meu filho tem que ter uma coordenação né? Tem um melhor. pai que pega o menino, joga o menino no meio das trilhas e o menino faz famoso capote. Esculhamba todo. Mas aí isso que é massa dessa minha monografia para sua. Você analisou uma parte, eu analisei a outra, entendeu? Eu analisei a parte as questões de pais, né? Também você, querendo ou não, você analisou foi uma questão carente de pessoas que não têm tudo na mão, de quem essas crianças que hoje, 5 anos de idade já tem um celular. Não, 5 anos de idade eu tava com um pedaço de vassoura na mão brincando de bete, né? Então é um exemplo que a gente pode ter. Do dedo. Interessante. eu corria demais na rua. Gente, eu corri muito. Eu acho que na época de vocês não tinha essa introdução da internet como eu tive na minha infância. Isso. E eu fiquei muito tempo no computador até os 10 anos e foi justamente quando eu fui pro Amazonas. Lá a internet era muito ruim. Aí tu foi obrigada a fazer exercício. Eu fui obrigada a aprender a nadar, porque eu vivia perto do rio. Olha. Precisava sobreviver. Se o bote virasse, eu precisava me socorrer. Eu também aprendi a escalar árvores, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Brincava de bicicleta o tempo inteiro, andava pela cidade correndo, jogando bola. Foi a época que eu mais aprendi a jogar queimada, vôlei, futsal. Foi onde eu mais me introduzi. E hoje eu tenho, graças a Deus, uma vivência, uma coordenação motora muito melhor do que as minhas irmãs, que elas eram muito pequenininhas e não tiveram muito essa vivência. Então elas já começaram bem na época de porradão da internet. Então, se for pedir para elas fazer um agachamento cócoras, elas não conseguem. Elas não conseguem realizar alguns movimentos. Nossa, tem muita dificuldade. Elas têm dificuldades, elas não possuíram esse momento de diversão. Você teve vários estímulos de vários movimentos. Exatamente. Desce, sobe, pula, agacha, sobe, papapá. Interessante isso que o Paulo e o Alexandre falaram também, que a Marcos está falando, porque eu faço vários trabalhos com mulheres. E
uma das coisas que eu faço com elas é perguntar como é que foi a sua infância com relação ao exercício. Porque são mulheres que não gostam de fazer exercícios, mas que querem, porque entendem agora, querem transformar os corpos acima dos 30 anos por aí. Querem transformar e tem essa dificuldade que elas não conseguem gostar, elas não conseguem fixar num exercício. Aí eu vou perguntando, como é que foi a sua infância? Você fazia exercício? Seu pai te estimulava? Você ia pra rua brincar? Fazia educação física? Aí elas falam assim, eu fugia das aulas de educação física. Não, minha mãe era só dentro de casa, ela não confiava de eu ficar na rua. Então, foram crianças inativas dentro de casa e que hoje elas sentem um impacto disso na vida delas. Por exemplo, elas querem gostar de algo, mas no fundo elas não sabem por que elas não conseguem. Por quê? Aí a gente vai construindo isso. Porque ela não teve o estímulo adequado lá na infância, na adolescência, ela não entendeu por que aquilo é importante para ela. E hoje é muito mais difícil. Mas a gente consegue desconstruir isso e transformar elas em mulheres ativas, mostrando como é que é uma rotina, como é que elas têm que se exercitar, qual que é a regularidade, qual que é a importância. Daí a gente faz o papel dos pais que não incentivavam lá no começo e introduz elas nesse mundo e começam e não param mais. Mas é importante entender isso, porque é justamente o que o Paulo falou com as crianças e que o Alexandre também falou com as crianças. Falta estímulo dos pais. O que é mais fácil? A pessoa ser sedentária, ser obesa, o pai às vezes trabalha muito, até a doutora Luciana fez uma postagem sobre isso, ela trabalha com crianças, psicologia infantil, e ela falou quantas crianças obesas, quantas crianças já dependentes de insulina pro resto da vida aí, por conta Crianças diabéticas. Gente, uma criança diabética, ela vai ser dependente daquilo pro resto da vida dela. Como é que pode? Quem que coloca comida dentro de casa? Então, assim, é uma questão muito ampla, assim. Foi muito bom ter vindo essa pergunta aqui, porque olha o tanto de discussão que a gente tem, né? Quem coloca comida dentro de casa? A ausência dos pais é que está fazendo eles... as despensas cheias, celulares de última geração, mas a criança não sabe ficar de cócoras, entendeu? Não sabe escalar uma árvore, que parece algo simples, mas que enfim, né? Isso reflete no adulto que essa criança vai ser também. As crianças acabam copiando o que os pais são. Então, se tu quer que tua criança seja uma pessoa negativa, mostre pra ele que você tá fazendo atividade, leva ele junto pra ele ver o que é, que aí ele vai tendo esse estímulo desde criança e vai seguir. É muito mais simples já colocar esse hábito desde criança, desde Até pequeno. semana passada, o filho da Michelle, o Dudu, ele desenhou o estúdio. Por quê? Porque o pai e a mãe vão treinar. Daí ele desenhou o estúdio, fez a mãe com pesão na mão, o pai fazendo um agachamento e ele também fazendo abdominal. No lazer, então, era um dia de domingo e o Dudu desenhou isso, a Michelle mandou. Então, assim, a visão que uma criança tem dos pais, né? Qual que é a visão que as crianças estão tendo dos pais? É um pai que é ativo, que se exercita, que estimula, e isso vai refletir, né, na criança obesa ou saudável do futuro, no adulto consciente. História. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Exatamente. Então bora pra grávida. Aí só pra voltar aí, que eu acho que essa pergunta foi direcionada, vai que ela quer trazer o filho dela. Na minha opinião, com 11, 12 anos, com um profissional adequado já pode ser introduzido na academia. Minha opinião, pode ser menos? Pode, mas aí você tem que estar com um profissional adequado. É para uma coisa sistematizada, né? Com uma orientação mais para treinamento mesmo, mais que nem os professores falaram, a psicomotricidade, as habilidades básicas de equilíbrio, de agilidade, de normais, uma criança brincando, estimulando esportes, ter o maior contato possível com vários esportes para a criança extravasar. A criança tem muita energia, precisa ter essas vivências aí, enfim. Vamos falar da grávida. Grávidas. Fale aí, professor, referência em treinamento de grávidas. A grávida ela só não pode treinar se
se ela tiver alguma complicação muito séria e o médico determinar que ela precisa de repouso absoluto. Aí sim, é ideal ela ficar em repouso, se ela corre algum risco, aí sim ela não treinar. Fora isso, se o médico liberou ela ou dentro do primeiro trimestre ou só a partir do segundo trimestre, enfim. Se o médico autorizou, ela pode vir e treinar de forma normal. Lógico que alguns princípios vão ter que ser respeitados com ela. A frequência cardíaca dela provavelmente vai ser mudada, então você vai ter que buscar a alta intensidade dela dentro dessa frequência cardíaca que ela vai estar limitada. Alguns exercícios, conforme a barriga for crescendo, conforme for passando o tempo, vão ficar um pouco mais desconfortáveis para ela realizar e você tem que adaptar a isso, tem que se adaptar a essa condição dela. Ela vai estar com o equilíbrio um pouquinho mais prejudicado, né, por conta do crescimento da barriga. Ela vai mudar um pouquinho o ponto G dela, né, o centro de gravidade dela. Então ela vai ter essa modificação aí. Então esse cuidado tem que ter. E o problema maior, que a grávida não pode correr. Cara, pode. O problema é risco de queda. Se ela estiver num ambiente controlado e num ambiente seguro, deixa a grávida correr. Desde que respeite a frequência cardíaca dela. Lógico que com o tempo, com a gestação avançando, essa atividade, essa corrida, ou por exemplo, eu estou acompanhando uma gestante agora, eu estou cada vez mais tirando sobrecarga dela. Porque ela vai fazer um agachamento, ela já está fazendo com a base bem aberta e vai começar a comprimir demais a região abdominal dela, vai começar a comprimir demais a pelve. Então a gente vai tirando a sobrecarga para poder adaptando à condição dela. Mas bicho, pode treinar e treinar a intensidade. Você faz tudo. Você trabalha, você dirige, você transa, você treina. Tá grávida, não tá doente, pode mandar bala em tudo. Lógico que com orientação certa, não vai pegar uma pessoa inconsequente e vai trazer... Relações sexuais. O quê? Normais. Não, sim. Principalmente. Senão vai travar lá, a gente cai. Tá. Principalmente tenha, tá? Porque ter relações nesse período é muito melhor para a mulher. Você tá com maior irrigação sanguínea, mulheres relatam muito sobre questões de orgasmos múltiplos. E no final do trimestre, no último trimestre, no final da gestação, se você deseja ter um parto natural, parto vaginal, a relação, o espermatozoide, o esperma, ele vai ajudar a maturar o seu colo do útero e você ter um parto mais saudável, mais natural, mais preciso. Como é o nome daquela sexóloga do Altas Horas? A gente vai pedir para trocar. Pode levar? Qual é o nome dela? Aqui de Brasília? Não, do Altas Horas. Você vai entrar no lugar dela. Não, gente. Deixa eu só te dar um parênteses para você entrar em outra coisa. Eu escuto muito falar assim: eu tô grávida. Ela já treinava normalmente musculação. Engravidei, vou fazer como é que se diz? Hidroginástica. Se ela já tem uma frequência na atividade que ela já fazia, musculação, como o professor Alexandre falou, salvo se o médico falar que você não pode fazer atividade, não troque, continue. Procure o professor Alexandre, sexólogo aqui no My Bootcamp, que ele vai te ajudar. Mas não precisa... você pode acrescentar, lógico que é bom, pilates, uma musculação, uma hidroginástica, são muitas coisas que vão ser introduzidas. Não precisa retirar um para introduzir outro, salvo se o médico te der. E outra coisa, tem muita gente que descobriu que está grávida, para de treinar com tudo, tá? E aí fala, vou no médico só depois no segundo trimestre, quando passar as 12 semanas, não sei o que, parar. Se você não tem nenhuma condição, se você não teve nenhum tipo de aborto, nada assim, se não tiver nenhuma condição que te impeça, continua. Vai ao médico, você vai fala com o seu professor que você descobriu que está gestante e continua treinando. Dificilmente, se você já ativa, o médico vai te impedir. Dificilmente, não é que ele não vá. Tem médico que é um pouco mais conservador, vai segurar um pouquinho, mas tranquilo. Quando tiver liberado, você vem, a gente vai fazer todo um trabalho
procura um profissional que vai fazer todo um trabalho de acompanhamento com você para você levar a sua gestação da melhor forma possível. Mas a gente teve casos aqui de eu estar começando a aula, a aluna chegar para mim e, pô, Alexandre, tô grávida. Eu falei, porra, beleza, podia me avisar no final da aula que a gente, enquanto não tá sabendo, tá valendo. Mas ela treinou direto, ela não parou. Ela descobriu que estava grávida, foi o médico liberou, ela continuou o treinamento. Lógico que a gente foi fazendo as adaptações para ela, de acordo com a evolução da gestação, e hoje está aí com um filho lindo e tudo normal. Tivemos uma com gestação de gêmeos, fez o treino aqui com a gente também. Então, assim, a gente tem, só no passado a gente teve, foram quantos? Várias. 7 filhos aqui dentro. Então, assim, se tiver gestante, pode vir para cá que a gente sabe como cuidar, a gente sabe como abordar. E pra você ver o tanto que a atividade física ajuda nessa função da mulher que quer engravidar, né? A atividade física ajuda em tudo, cara. Sim, sim. Vamos. Certinho? Próxima Alguém pergunta. quer falar sobre Eu isso? acho que só tem mais uma pra gente fechar. Sou gordinha, posso tomar creatina? Vamos lá. O que creatina tem a ver com gordura, mulheres? Foi uma mulher que perguntou, né? Nada. Por exemplo, a creatina é uma... Ai, peraí. Nossa. A creatina é uma proteína. A creatina é uma proteína osmótica. O que significa isso? Ela vai aumentar o volume de água dentro dos seus músculos. Intramuscular, exatamente, o volume de água intramuscular. Isso quando ela é tomada com regularidade e também com orientação profissional, de preferência, né, de um nutricionista. Então ela é osmótica, ela vai puxar água para dentro do músculo. Aí vem a questão, por isso que eu encho. Incha, porra, tá com água dentro do músculo, vai inchar, mas é dentro do músculo, não é fora do músculo. E não é gordura. E não é gordura. Você não está retendo líquido. Quer dizer, você está retendo líquido para dentro do seu músculo. Isso é bom? É maravilhoso. A creatina ela vai te ajudar no ganho de Melhor força. suplemento que... Bomba. Suplemento? Bomba. Suplemento. Que tem. Creatina ela vai te ajudar no ganho de força, ela vai te ajudar a recuperar mais rápido entre as séries dos exercícios, vai te ajudar a render mais. E é um excelente suplemento. Todo mundo que pode tomar? Procure seu nutricionista. Olha, a creatina é algo que o seu corpo produz, tá? O seu corpo produz, a gente tem creatina. Mas é lógico que o ideal é que você tenha a recomendação do nutricionista. Mas mal não faz, não. Ela é ótima. Mais alguma observação? Alguma pergunta? Algum questionamento? Nada? Fechou. Curte, compartilha, toca o sineta, toca a sineta e até o próximo podcast. Fechou.